Então, oi lá de novo, né? Vamos falar do contexto histórico que iniciou, que antecedeu o romantismo, né? Então, a gente tem que pensar, lembrar da Revolução Francesa e da Revolução Inglesa. Mais precisamente da Revolução Francesa, né? Revolução Inglesa não tanto, mas a Revolução Industrial sim. Como isso vai mudar o pensamento do mundo, né? Como que era dividido então as classes sociais, né? Você tinha a aristocracia no alto, né? Você tinha e os camponeses lá embaixo, os operários lá embaixo. Só que começou a surgir com a industrialização, com os crescimentos das cidades, dos burgos, uma outra classe que era a burguesia, que tinha dinheiro, mas não tinha prestígio político. E aí ela começou a se organizar junto com o povo, com o proletariado, né, com os operários, com as mulheres, uma forma de derrubar o governo, né, derrubar a aristocracia, que era os reis, a rainha, né, da França e tudo, que cobravam impostos abusivos, absurdos, que comiam muito bem, viviam muito bem, muito luxo, gastavam muito dinheiro com muito luxo, né? E enquanto o povo passava fome, não muito diferente de hoje, né? Os governos de hoje também fazem um pouquinho semelhante, que falta às vezes é essa organização que teve lá no passado. O povo se organizou junto com a burguesia e foi lá e tirou eles do poder através, decapitou os reis, a rainha, praça pública, né? E tomou o poder e instituiu a república, né? Saiu a monarquia, instituiu a república e o povo e a burguesia tomou o poder. Isso mudou a cabeça das pessoas que até então acreditavam que Deus, que era uma crença que vinha, que Deus tinha dado aquele posto na vida para sempre, que ela tinha que ser pobre, ela ser pobre pro resto da vida, ela não tinha direito de mudar, né, de melhorar. Se fosse que nascesse rico, ia ser rico pro resto da vida, ia ser rei, rainha, isso era posto divino. Isso mudou com essa ascensão da burguesia, porque mostrou que as pessoas podiam ascender socialmente se quisessem, né? E assim, a burguesia, para poder ascender, ela trouxe ideias, né, ideais que vão até hoje, embora ela também não tenha cumprido com o que disse, mas as ideias eram o quê? De que todos somos iguais, todos temos direito, que temos direito à moradia, temos direito à educação, que todo ser humano tem direito a uma vida digna, né? A liberdade de expressão, a falar o que pensa. Esses direitos fundamentais que hoje a gente vê na Constituição, por exemplo, brasileira de 1988, estão lá, nasceram lá na Revolução Francesa. E o que isso mudou radicalmente nas artes, né? Nasce com a Revolução Francesa e com alguns filósofos dela, como Rousseau, por exemplo, a ideia do indivíduo, né? De que o indivíduo tem direito, o ser humano individual, o indivíduo. Porque até então a ideia de um povo, de uma nação, era muito coletiva, né? E o que acontecesse com você, independente do que acontecesse com você, desde que o seu país, seu povo, sua nação, sua família, sei lá, desde que a coletividade seja salva, estava tudo bem. Então, por exemplo, numa guerra, muitas mães não choravam as mortes dos filhos, porque o importante era saber se ganhou a guerra ou não. Não se o filho tinha morrido ou não. E se ele morreu e a guerra foi ganha, elas ficavam felizes. Então, essa noção de morte individual, de um ser, de uma pessoa, que cada pessoa é uma história, isso é muito recente. Entendeu? Isso nasce do final do século XVIII, XIX. E o romantismo traz isso. Essa é a diferença. O romantismo traz essa ideia de que cada ser é uma história, cada sujeito é uma história, é uma pessoa, tem a sua dignidade, seu valor, né? E que cada ser é insubstituível. E essa individualização, né, o romantismo traz. Porque até então
o pensamento era mais coletivo. Aí na literatura não era diferente. Por exemplo, o escritor, ele preferia escrever, né, um clássico, comparando com o clássico, ele preferia escrever sobre a história do seu país, sobre a sua nação, sobre histórias coletivas, do que sobre si mesmo. Ou ele escrevia também sobre sentimentos, mas escrevia de modo genérico, falando do amor, mas falando do amor, o amor como sentimento geral, não como seu sentimento, não falando que eu amo, não. Ele falando do amor, entende? Então, o escritor no classicismo, ele tinha isso, ele escrevia, viu? É o Kelvin que tá aí? É o Cauã. Oi, Cauã, boa tarde. Então, eu tô falando um pouco, depois se você quiser, volta o vídeo, tá? Eu tô falando comparando o romantismo com o classicismo. Que as diferenças são bem gritantes. No romantismo, há uma individualização do sentimento, né? O escritor escreve, o mais importante é ele escrever o que ele está sentindo. Né? E no classicismo, que foi em 1500, por aí, não. O escritor, ele tinha um modelo para escrever, ele estava preocupado em escrever grandes histórias, grandes feitos, grandes acontecimentos do seu país, da sua nação, do seu povo. Era mais importante escrever, por exemplo, fatos heróicos do que escrever sobre o que ele estava sentindo, escrever coisas dele, por exemplo, eu tô triste, tô feliz, isso não interessava naquele momento para a literatura, né? Não se via interesse nisso. O romantismo muda essa visão. Aí o sentimento do escritor passa a ser importante, aquilo que ele está sentindo, aquilo que ele é, a sua alma, seu ânimo, acaba sendo mais importante do que, por exemplo, fatos coletivos. Que aí começa a enxergar de outra maneira. Aquilo que aquele escritor sente também é o que eu sinto. Então, ele falando dele, ele está falando de mim. Olha que interessante, ele fala dele, mas ele está me falando de mim também, porque eu leio nas coisas dele aquilo que eu me vejo naquela obra. Não vejo o meu país, a história do meu país, a minha nação, mas eu me vejo. Então, muda-se a configuração, o modo de pensar a literatura, né? Então, se antes o escritor se baseava em modelos, ele tinha modelos pré-definidos, o escritor do classicismo, ele tem modelos, né? Ele tem que escrever de acordo com aquele modelo. É uma epopeia, tem tantos versos, tem tantas rimas, tem tantas sílabas, ele tem que escrever dentro daquele modelo. Agora, o poeta no romantismo, ele quer liberdade, ele quer originalidade. Então, ele não segue modelos, a não ser ele mesmo, ele segue ele mesmo. Muitas vezes, ele lê outros autores, ele se inspira em outros autores, em gêneros, mas ele olha e pensa, não, eu posso fazer do meu jeito. E aí começa a dar vazão para a criatividade, para o gênio. O gênio, ele passa a ser... Se o gênio no classicismo era aquele que conseguia copiar fielmente um certo modelo, encaixar, fazer aquela técnica tão perfeita da epopeia, por exemplo, no romantismo não. O gênio passa a ser aquele que consegue da melhor forma a sua criatividade, a sua imaginação, né? Numa obra, no seu trabalho artístico. Então é isso, o romantismo ele muda a configuração, o pensamento, inclusive filosófico do que é o ser humano, né? Sentimentos que antes eram desvalorizados, né? Que era visto como sinais de fraqueza. Sinais de fraqueza, falar que você, por exemplo, é triste, que você se sentir fracassado, se sentir frustrado, se sentir amargurado, essas coisas, angústia, era visto como sinal de fraqueza humana. O clássico não, o clássico ele sempre vai falar de um ponto de vista heróico, né? Luminoso, o cara é forte, é invencível, os heróis dele, né?
ele não tem fraqueza. Há muito pouco, né? Quando vai falar de fraqueza, é sempre uma coisa, há uma certa, uma forma de, não é esconder, mas de fantasiar aquilo. Agora não, os românticos, eles dizem, não, eu sou isso mesmo, cara, eu sou um ser humano limitado. Os românticos não assumiam a limitação humana. Assumir isso era uma vantagem para eles. Assumiam que eram pessoas assim que nós temos defeitos e que os defeitos começam a ser valorizados. Eles mudam toda a configuração do pensamento da humanidade, né? Até na filosofia passa a ser uma filosofia, a gente chama existencialista. Antes é uma filosofia mais racional, que pensava com clareza a humanidade, tentava, né, pensar com clareza a humanidade. Agora não, é uma filosofia que vai escrever por parábolas, né, por fragmentos, por metáforas inclusive, e vai dizer também do eu, né, vai tentar desbravar o que é esse eu tão escondido. É uma coisa, como se o ser humano fosse fazer uma viagem dentro de si mesmo. O romantismo é isso, é uma viagem dentro da alma humana. Quem é esse ser humano? Que pode ser ao mesmo tempo bom e ao mesmo tempo ruim, perverso, mau, hórrido, que não conhece exatamente seu instinto, sua animalidade, o que realmente ele é. E aí o escritor, ele vai entrar em conflito muitas vezes, em angústia profunda. Esse romantismo que vem para o Brasil, tá? Imagine que vem, essas ideias chegam num país, chegam através de escritores, num país onde tinha acabado de nascer, cara. Então, a dificuldade aqui era muito maior um escritor do que lá na Europa, porque lá ele tinha toda uma história, o país já tinha toda uma tradição literária, escolar, tinha escolas, ele tinha se inspirar na Idade Média, ele tinha assim referências para poder se inspirar e escrever. Aqui não, nossos escritores não tinham referência. Não tinha Brasil. O Brasil nasceu praticamente em 1822, entendeu? Não em que a gente fala 1500, a data que chegou os colonizadores. Mas Brasil, país, nasceu em 1822. Porque a partir de 1822 é que começa a se pensar o que é o Brasil. Que até então, cada província era assim, cada província por si. Cada estado era uma província. Ela tinha um governo particular, obedeciam uma metrópole, claro, seguiam todo o que Portugal falava, mas cada um podiam ter se separado, cada uma podia ter virado um país. E de repente houve essa vontade de se unir tudo e transformar num país, né? Um só, um único, né? Um tamanho gigantesco, né? Então começou a falar, quem que é esse país aí que acabou de nascer, que não tem história, não tem um povo, maior, 90% eram escravos, né? Não tinha escola, não, 90% era analfabeto, ninguém ia ler. Que escrever para uma... Imagine você ser um artista para alguém que não vai ler, que não vai ter acesso ao que você está escrevendo, é uma coisa... Não é surreal? É surreal. Ninguém vai ler o que você está escrevendo. É só uma classe, uma parcela pequena ali de pessoas. Tá? Então, como pensar esse país que tinha acabado, que não tinha bandeira, que a bandeira do Brasil surgiu depois da independência. Foi Dom Pedro mesmo que mandou fazer, juntou as cores de Bragança, né, da família dele e da família da Leopoldina, que é o verde da família de Bragança e o amarelo da família de Habsburgo, que é a família da Leopoldina, e fizeram a nossa bandeira. Então aqui não tinha hino, tudo teve que ser criado, teve que se criar um país de repente, dar uma identidade para que não tinha. Entendeu? Dá uma identidade. Então, cara, imagine isso para esse escritor. Ele tinha que resgatar. Então, essa questão da nossa independência
de saber de descobrir quem é o Brasil, é uma coisa muito forte no romantismo brasileiro, né? Eles precisam muito, eles procuram muito essa questão da nossa identidade e essa tentativa de fazer a nossa independência também nas artes. E não adianta ser independente só economicamente de Portugal ou só administrativamente. A independência tem que ser total, tem que ser mental, cultural, entendeu? Espiritual, e artística principalmente. A arte. Só que aqui eles não tinham em quem se inspirar, não tinha modelos, né? Eram poucos escritores, muito poucos escritores foram surgidos antes disso, e os que surgiam também, às vezes não sabiam, os que produziam também não sabiam, às vezes, escrever, ou se escreviam não tinham de publicar, se perderam, né? Os que também escreviam um pouco também se perderam, sobrou lá os do Inconfidente, antes o Gregório de Matos, Padre Vieira, quer dizer, são alguns nomes anteriores a essa época. Então, e quem se inspirar? Em quem ser modelo? Era uma coisa muito difícil para os românticos brasileiros, né? Então, eles tiveram que recriar, eles tiveram que... como eles idealizaram o país, né? Eles começaram a idealizar quem era o Brasil. Então, se eu não tenho uma parte histórica, no que eu vou, então, me inspirar? Se eu não tenho antecessores... Eu vou me inspirar na natureza, eu vou me inspirar naquilo que é de fato palpável para mim. Por isso que as paisagens brasileiras, as paisagens maravilhosas, que aquilo exuberantes que só o Brasil tinha, começa a brotar imensamente nesses poemas, nessa nossa literatura romântica. Né? E depois eles elegem um índio como símbolo, né, dessa nova literatura, porque se eles não podiam ir para a Idade Média para resgatar um cavaleiro medieval, aqui tinha um indígena, então o indígena passa a ser a figura símbolo, mítica do nosso romantismo, como mostra daquela pessoa pura, selvagem, que tem contato com a natureza, ingênua, mas forte, guerreira, boa, bondosa, em todos os aspectos o que Rousseau pregou como princípio de ser humano, né? O Rousseau, lá na Revolução Francesa, esse filósofo, ele, além de trazer aspectos de uma prosa poética, escrever de modo poético na prosa, quer dizer, na escrita do romance, ele imaginou que o ser humano ideal fosse assim, como os índios, né? Que fosse esse ser humano em contato com a natureza, puro, primitivo, né? Que se voltasse a esse ser humano ideal, a bondade seria nata dele, né? Antes dele entrar na sociedade, seria nata do ser humano, principalmente em contato com essa natureza tão absurdamente exuberante. Então, o índio era esse homem russoniano, vamos dizer assim, que Rousseau imaginou como ideal do ser humano. Aqui a gente tinha em loco, que era o índio. E aí esse tema passa a ser primordial para a primeira fase do nosso romantismo, tá? Aqui fica, se tiver mais alguma dúvida, eu estou aqui para disponível, vou mandar mais material. A gente vai trabalhar essa segunda fase, o indianismo, só que foi só uma pincelada geral, né, do que comparando com o classicismo, para a gente poder depois trabalhar individualmente essas escolas, né, esses aspectos mais profundamente, tá? Muito obrigada por assistir a aula. Comente, por favor, responda o que estão achando, o que deve mudar e tal, porque assim a gente pode melhorar, tá? Um beijo.